Uma das experiências mais frustrantes na vida é buscar um trabalho acima da média, com pagamento acima da média, sem se tornar uma pessoa acima da média. Isso é o que chamamos de frustração. E o Sr. Schroff me deu provavelmente a melhor dica quando o conheci. Ele disse: Jim, se você quer ser rico e feliz pelo resto da sua vida, aprenda bem esta lição. Ele disse: aprenda a trabalhar mais duro consigo mesmo do que trabalha no seu emprego. Então, o Sr. Schroff me deu uma das dicas mais importantes entre as muitas coisas que ele me ensinou. Mas isso foi nos primeiros dias. O Sr. Schroff era gentil, mas também direto. Ele me fazia perguntas intrigantes. Vou lhe dar um breve resumo de um dia em que as coisas não estavam indo bem para mim. Ele disse: Sr. Owen, tenho a resposta para você se ouvir atentamente. E eu ouvi com atenção naquele dia e nos próximos 5 anos. Se você quer ser rico e feliz, você precisa ouvir. Ele disse: Jim, só o conheço há pouco tempo, mas é minha opinião sincera que para as coisas mudarem para você, você precisa mudar. Essa não era exatamente a resposta que eu estava buscando, mas foi a resposta que ele me deu. E estou passando isso para você. Para as coisas mudarem para você, você precisa mudar. Caso contrário, nada vai mudar. Antes de conhecer o Sr. Schroff, eu costumava pensar: espero que as coisas mudem, com certeza. Parecia ser minha única esperança. Mas descobri que as coisas não mudariam, então estou em sérios apuros. Veja, posso dizer o que os anos 80 serão. Você está no lugar certo. Se você deseja saber como reprogramar sua mente para conquistar todos os seus sonhos e desejos, clique no primeiro link da descrição e conheça nosso programa exclusivo de desenvolvimento pessoal. Uma vez conduzi um seminário para executivos e gestores da Standard Oil, em Honolulu. Estávamos em uma conferência em uma grande mesa de reuniões. Um deles me perguntou: Sr. Owen, você conhece pessoas importantes em todo o mundo. Como você acha que serão os anos 80? Eu respondi: senhores, conheço as pessoas certas, posso lhes dizer. E todos ouviram com atenção. Continuei: com base na minha ampla experiência, posso dizer honestamente que, na minha opinião, os anos 80 serão mais ou menos como sempre foram. Não ficam felizes por ter vindo. Isso está dentro de você. Não costumo dizer isso em todos os lugares. Claro, disse isso para fazer um ponto, mas também porque é a realidade. Será mais ou menos como sempre foi. Não vai mudar. A tempestade chega e depois ela passa. Pelos últimos 6.500 anos na história registrada e provavelmente antes disso. Não vai mudar. Ela brilha e depois ela se apaga. 6.500 anos. Não é provável que mude. Não devemos nos assustar com isso. Se o sol se põe, alguém pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Isso significa que ele não estava aqui por muito tempo, suponho, certo? Sempre se põe por volta deste horário. Alguém diz: não gosto dessa programação. Bem, você terá que conversar com alguém além de mim, certo? Ela fica escura, então ela se torna escura. Na sequência, a próxima estação após o inverno é o quê? Inverno. Diga-me, quanto tempo o inverno segue o inverno? A cada ano, regularmente, pelos 6.500 anos que conhecemos. Não vai mudar. Agora, alguns invernos são longos e difíceis, enquanto outros são curtos e fáceis, mas sempre vêm após o inverno. Não vai mudar. Às vezes você tem sucesso, às vezes não há como ter sucesso. Às vezes tudo corre bem, às vezes há contratempos. Veja, isso não vai mudar. Nos últimos 6.000 anos, a história tem sido uma mistura de oportunidades e desafios. É assim que é. Não vai mudar. As pessoas perguntam: se o mundo não vai mudar, como minha vida vai melhorar? A resposta é: quando você mudar. E seja que eu esteja falando com estudantes ou executivos de negócios, minha mensagem é sempre a mesma. A única maneira de as coisas melhorarem para você é quando você melhora. Agora deixe-me compartilhar as 4 maiores lições da vida para aprender. Aqui estão as 4 maiores. Vale a pena estudá-las. Em nosso seminário de fim de semana, ensinamos isso. Algumas pessoas não obtêm sucesso porque se concentram nas coisas menores. Você precisa ter cuidado. No final de cada semana, no final de cada mês, verifique se você não está gastando mais tempo nas coisas menores. Exploramos isso profundamente. Maiores e menores. Agora, antes de chegarmos às 4 maiores lições, deixe-me compartilhar 2 frases-chave para você anotar.
Aqui está a primeira. A vida e os negócios são como as estações do ano, mudam. Essa é a primeira frase. A vida e os negócios são como as estações do ano, mudam. Uma das melhores formas de descrever a vida. É como as estações, como Frank Sinatra canta. A vida é como as estações. Agora aqui está a segunda frase, muito importante. Você não pode mudar as estações, mas pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar as estações, mas pode mudar a si mesmo. E veja, é assim que a vida se torna melhor para você. Não por acaso, mas por mudança. Agora, aqui estão as 4 maiores lições da vida para aprender. Meu primeiro livro está pronto. Foi lançado há algumas semanas. Isso está acontecendo. Aqui estão as 4 maiores lições da vida para aprender. A primeira, aprenda a lidar com o inverno. Essa é a primeira lição. Eles vêm logo após o inverno, com regularidade. Alguns são longos, alguns são curtos, alguns são difíceis, alguns são fáceis, mas eles continuam chegando. Você deve aprender a lidar com as noites. Elas chegam logo após os dias. Você deve aprender a lidar com as dificuldades. Elas vêm logo após as oportunidades. Você deve aprender a lidar com as recessões. Elas sempre seguem as progressões. Até nos últimos 6.000 anos. Veja, isso não vai mudar. A lição que você deve aprender é como lidar com isso. E há todos os tipos de invernos, certo? O inverno em que você não pode encontrar saídas. O inverno em que tudo começa a desmoronar. O inverno em que a vida fica complicada. O inverno em que parece que nada funciona. Em que você está sem dinheiro e com o coração partido. Veja, esses são invernos. Existem todos os tipos. Invernos econômicos, invernos sociais, invernos pessoais. Quando seu coração está despedaçado em 1000 pedaços e as noites parecem mais longas do que nunca e suas preces parecem não ir além dos seus cabelos. É inverno. Barbra Streisand canta. Tinha que ser tão natural falar sobre para sempre, mas as barbas não contam mais. Elas só ficam no chão até que as espalhamos. Você não me canta canções de amor. E você não diz que precisa de mim. E você não me traz flores mais. Uma canção de inverno. Mas veja, as decepções acontecem. Isso é normal. Isso faz parte da vida, mas a questão é, como você lida com isso? Como você lida com os invernos que chegam? Com as decepções e desafios? Bem, você não pode simplesmente remover janeiro do calendário. Mas aqui está o que você pode fazer. Você pode se tornar mais forte. Você pode se tornar mais inteligente. E você pode se tornar melhor. Os invernos não mudarão, mas você pode. E é assim que a vida muda para você. Veja, antes de eu entender isso quando era inverno, eu desejava que fosse verão. Eu não compreendia. Quando era difícil, eu desejava que fosse fácil. Eu não sabia. E então o Sr. Schoaf me ensinou parte de sua filosofia única quando ele disse: não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Veja, isso mudou minha vida para sempre. Não deseje menos problemas. Deseje mais habilidades. Não deseje menos desafios. Deseje mais sabedoria. Essa é a chave. Então, essa é a primeira lição. Aprenda a lidar com o inverno. Aqui está a segunda lição. Aprenda a aproveitar o verão. Essa é a segunda lição. O verão é chamado de oportunidade. E o verão segue o inverno. Que lugar incrível para isso. Se você tivesse que colocá-lo em algum lugar, seria aqui, logo após o inverno. E espere, quantas vezes o verão segue o inverno? A cada ano, com regularidade, há 6.000 anos. Você pode contar com isso. Veja, a oportunidade sempre vem. Os dias seguem as noites. Não é incrível? A oportunidade segue as dificuldades. Mas aqui está o que você deve aprender a fazer. Sublinhe essas 2 palavras nesta frase-chave. Aprenda a aproveitar. Sublinhe essas 2 palavras. Você deve aprender a aproveitar o verão. Veja, apenas porque o verão segue o inverno, não significa que você se destacará no verão. Você tem que fazer algo a respeito. Na verdade, você tem que ser bom em uma das 2 coisas na vida. Ou plantar no verão ou pedir no verão. Ou encontrar alguém para fazer isso por você. Essas são as únicas alternativas. Agora, aqui está o que mais você deve fazer. Aproveite o verão rapidamente, porque há apenas alguns deles. Apenas um número limitado de verões é concedido a cada um de nós, e eles não duram para sempre. A vida é curta. Então você precisa ler todos os livros que puder e fazer o melhor com seus verões enquanto eles duram.
e aproveitá-los, pois em breve se esgotam. Os Beatles escreveram "A vida é curta", e para John Lennon foi ainda mais curta. Mas a verdade é que a vida é curta. Elton John canta: "Ela viveu sua vida como uma vela ao vento. É curta." Então, o que você vai fazer com sua vida? Você precisa agir rapidamente. Não deixe os verões passarem sem aproveitá-los. Aqui está a terceira lição importante da vida para aprender. Aprenda a proteger suas colheitas durante o verão. Você precisa cuidar do que plantou, com certeza. Assim que você plantou seu jardim no verão, as pragas e as ervas daninhas estão prontas para destruí-lo. E aqui está outra verdade. Elas vão destruí-lo, a menos que você as impeça. E essa é a terceira habilidade importante para aprender. Você precisa aprender a evitar que invasores destruam o que é bom. Isso é um dos desafios. Aqui estão duas frases importantes. A primeira é: tudo o que é bom será atacado. Neste planeta. Talvez não no próximo, mas neste aqui, tudo o que é bom será atacado. Todo o jardim será invadido. Não pensar assim é ingênuo. E aqui está a segunda frase. Todos os valores devem ser defendidos. Valores políticos, sociais, comunitários, familiares, matrimoniais, de amizade, empresariais. Todo o jardim deve ser defendido durante o verão. Essa é a terceira lição importante. Agora, aqui está a quarta. A quarta lição importante da vida para aprender. Aprenda a se recuperar no inverno sem desculpas. Aprenda a se recuperar após o almoço sem desculpas. Assuma total responsabilidade pelo que acontece com você. Isso é uma das formas mais elevadas da maturidade humana. Aceitar total responsabilidade. É o dia em que você percebe que passou da infância para a idade adulta. O dia em que você aceita total responsabilidade. E outra nota. Aprenda a se recuperar no inverno sem desculpas. Sem desculpas, quer você tenha sucesso ou não. Isso é maturidade. Eu costumava ter uma longa lista de razões pelas quais não estava tendo sucesso. Para explicar. Afinal, você precisa explicar, certo? Eu tinha uma lista engraçada chamada Razões para não ter sucesso. Costumava culpar o governo. Acredite ou não, era a principal razão na minha lista. Tinha uma nota de 0 para o governo. Isso estava na minha lista. Eu costumava culpar os impostos. Veja só o que sobra depois deles tirarem tudo. E eles esperam que você tenha sucesso. Isso também estava na minha lista. Os preços eram fáceis de culpar, não é mesmo? Você entra no supermercado com $20 e sai com uma pequena sacola. Isso estava na minha lista. Eu costumava culpar o clima. Eu costumava culpar o tráfego. Eu costumava culpar meu carro. Eu costumava culpar os fabricantes. Eu costumava culpar a empresa. Eu costumava culpar a política da empresa. Eu costumava culpar o programa de treinamento. Eu costumava culpar meus parentes negativos. Eles sempre me derrubavam. Eu costumava culpar meus vizinhos cínicos. Eles só pensavam em si mesmos. Não iriam ajudar ninguém, não é verdade? Eles também estavam na minha lista. Eu costumava culpar a economia. Eu costumava culpar a comunidade. Uma boa lista de desculpas para não ter sucesso, não acha? Eu pensava que era uma lista muito boa. Mas um dia, o Sr. Schoff, que era gentil, mas também direto, me fez uma pergunta muito curiosa. Ele disse: Jim, por que você não teve sucesso até agora? Foi uma pergunta excelente. Pensei que seria uma chance de explicar e não parecer tão ruim. Decidi passar por minha lista e mencionei todos os motivos, como o governo, o clima e assim por diante. Ele ouviu pacientemente. Quando terminei, ele olhou para minha lista com muita atenção e disse: Sr. Ron, há um grande problema com a sua lista. Você não está nela. Que insight brilhante. Algumas semanas depois, aprendi rapidamente a abandonar minha lista de desculpas e comecei de novo. Peguei um novo pedaço de papel e escrevi apenas uma palavra: eu. Lembrei-me de uma passagem de uma canção espiritual que diz: não é minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha irmã, mas sou eu, Senhor, Senhor, que está em necessidade de oração. Eu costumava culpar tudo e todos, mas finalmente percebi que eu estava no controle. Não era o que acontecia que determinava a qualidade ou a quantidade da minha vida. Não era o que acontecia. A razão é que as mesmas coisas podem acontecer com duas pessoas diferentes. Uma se torna rica e a outra pobre. Por quê? Porque não é o que acontece, mas o que você faz que faz a diferença. Portanto, a frase-chave é: não é o que acontece.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Obrigado por assistir.